A graça e a paz, irmãos. Nós lamentamos muito em não poder estar aí com vocês no assentamento Canoas, devido aí às circunstâncias das chuvas, né? Nós também estamos tendo aí problemas com a nossa van. Ficamos sabendo também agora, no comecinho da noite, que ela não terminou de ficar pronta ali na oficina mecânica. Teve um outro problema ali relacionado com uma molinha ali da van, que eu não entendo bem, mas Deus sabe de todas as coisas e nós queremos aqui compartilhar com os irmãos uma palavra da parte de Deus, para que de alguma forma possa edificar a vida de vocês e a nossa vida também, tá bom? O texto que eu quero ler com vocês está no livro de Deuteronômio, capítulo 7. Nós estaremos lendo o verso 25. Você que puder abrir sua Bíblia, vou te dar 5 segundinhos aí, tá bom? Deuteronômio, lá no 5º livro da Bíblia, capítulo 7, versículo 25, tá bom? Enquanto você abre, eu queria te contextualizar aqui do texto. Nós conhecemos a história que Deus ele tinha um plano de resgatar a humanidade. Desde Adão e Eva, o ser humano ele caiu em pecado, foi separado de Deus, e Deus então ele realiza um plano de salvar essa humanidade caída por meio de Jesus. E Jesus viria a ser revelado no mundo através de um povo que Deus começou a formar através de Abraão. Lá no Velho Testamento a gente consegue ver o panorama dessa história tudo certinho, tá bom? E Deus, quando ele forma esse povo, ele dá uma promessa de que esse povo habitaria uma determinada terra chamada Canaã. É uma terra prometida, terra da promessa do povo de Deus. Então Deus separa um povo e ainda deu o modo de como aqueles povos iriam viver, deu ainda um lugar para aqueles povos viverem, deu ainda leis, ordens, mandamentos para aquele povo não apenas sobrevivesse ou não apenas existissem, mas que vivessem e vivessem bem em uma terra que Deus lhes daria, tá bom? E o texto aqui fala sobre esse contexto, em que o povo estava prestes a alcançar a terra prometida, e Deus estava dando ordens àquele povo de como deveria de ser a habitação deles naquela terra, tá bom? Então o povo de Deus ia invadir uma terra que Deus ia dar para eles, e Deus deu ordens, e Deus diz assim, ó: quando vocês chegarem lá, queimem as imagens de escultura dos deuses deste povos. Não cobicem a prata e o ouro que estão sobre essas imagens, nem fiquem com isso para vocês, para que não sejam uma armadilha para vocês, pois são abominação ao Senhor, seu Deus. Então, quando o povo foi entrar na terra prometida, outros povos habitavam aquele lugar. Outros povos que criam em outros deuses, que tinham outras religiões, que tinham outro jeito de viver, que é diferente daquele que vive os que seguem a Bíblia. Tá bom? Isso a gente precisa estar bem definido. E quando aquele povo de Deus foi entrar na terra prometida, o Senhor quis preservar o coração deles e disse para que eles não se contaminassem com as religiões que já existiam naquele lugar. E qual foi o mandamento do texto que a gente leu? Deus pediu para que eles queimassem todas as esculturas, todas as imagens dos outros deuses que os habitantes da terra prometida estavam cultuando. Porque Deus sabia que se o povo dele entrasse numa terra cheia de imagem, cheia de escultura, esse povo iria se corromper, ia abandonar o Deus verdadeiro para adorar os outros deuses. Então Deus ordena que eles queimem, que eles descartem isso, para que o seu coração permaneça fiel ao único Deus verdadeiro, que é o Deus da palavra de Deus, o Deus, o Pai de Jesus, aquele que nos salva, aquele que tem um plano para a nossa vida, tá bom? Eu queria chamar a sua atenção aqui para o fato de Deus pedir para queimar aquelas imagens. É muito curioso, porque sempre que Deus dá uma ordem para invadir um lugar, para o povo de Deus ser de fato relevante, influenciar um lugar, Deus pede para que o povo queime tudo aquilo que está relacionado com uma vida que não representa os valores de Deus. Deus sempre pede para o povo queimar. Olha, queime as roupas, queime o ouro daqueles povos, queime as imagens, queime os carros que eles usam, queime as casas, queimem tudo. E é algo legal porque a gente se pergunta por que Deus pede para queimar. E uma das coisas que eu queria compartilhar com os irmãos é que Deus ele é didático e quer ensinar para nós que a nossa rejeição aos valores que não são de Deus devem ser de modo completo.
é absoluto. Por quê? Porque sempre que a gente quer eliminar alguma coisa, a gente apela pro fogo. Eu me lembro que quando eu morava no quintal de terra, eu rastelava, carpia, juntava e colocava fogo, porque o fogo consome. O fogo faz com que o lixo deixe de existir. Não é simplesmente quebrar, não é simplesmente jogar fora, não é simplesmente pintar de outra cor ou descer o martelo. Não, Deus está pedindo para queimar, porque tudo que é queimado deixa de existir. Eu me lembro recentemente conversando com um homem, e ele trabalhava com vendas de veneno para controle de praga. E eu perguntei para ele qual que era o melhor veneno para acabar com as baratas. Aí ele deu uma risada e disse, olha, barata não tem como, eu posso até te aconselhar alguns venenos, mas a barata, para acabar com ela, só jogando fogo. É legal porque o homem, com o conhecimento que ele tinha, ele reconheceu que só fogo para acabar com barata. E a Bíblia já nos ensinava sobre isso, Deus usando a figura do fogo para dizer que só fogo resolve algumas coisas. Hoje, dia 17, eu estou comemorando o mêsversário de casamento com a Vitória. Eu fui na floricultura hoje comprar um botão de rosas para ela e eu perguntei para a mulher da floricultura se ela vendia mudas de árvores frutíferas. Ela disse que não, porque a legislação não permite que floricultura venda muda de árvore frutífera, pelo risco de contaminação da agricultura do lugar. Então, como a nossa região tem bastante laranjeiras, bastante soja, bastante cana, existe o risco dessas mudas de plantas frutíferas trazerem ali larvas e pragas que não são de controle de agrotóxico. E isso faria com que o agronegócio aí ficasse comprometido e tudo mais. E ela falou uma espécie de uma praga muito comum em lugares que vendem mudas de árvores frutíferas, que não existe veneno para combater ela. E ela simplesmente disse para mim, olha, esse tipo de praga só se combate com fogo. E mais uma vez hoje eu entendi o que Deus estava querendo mostrar para aquele povo. Que existem questões que somente com um rompimento absoluto a gente consegue preservar o nosso coração no caminho de Deus. Então, quando a gente deseja seguir o Senhor, de fato viver uma vida em conformidade com a sua palavra, a gente precisa de fato querer consumir, exterminar, aniquilar tudo aquilo que não pertence a Ele, para a gente receber as promessas de uma nova terra, de uma vida eterna, de uma salvação. A gente não adianta simplesmente quebrar, não adianta simplesmente jogar fora, não adianta só, como dizem algumas culturas, pegar e jogar no rio de água corrente. Não, nós precisamos exterminar. E Deus usa a figura do fogo para nos ensinar que acabar com isso tem que ser de uma vez, porque aquilo que é queimado vira pó, vira gás, deixa de existir. E eu quero te perguntar quais são os ídolos que você precisa exterminar da sua vida. O Senhor hoje Ele te confronta a olhar para dentro de si e analisar o que precisa ser de fato queimado, porque tem roubado o lugar de Deus na sua vida. É legal porque o texto diz aqui, que aqueles homens poderiam cobiçar o ouro e a prata que estava sobre as imagens. Nem isso Deus deixou com que eles ficassem. Deus falou, olha, é para queimar tudo. Eu não quero nem que vocês fiquem com o ouro, a prata, é para queimar, derrete, acaba com tudo, porque isso pode enganar vocês. O texto diz que estas coisas podem ser armadilha contra vocês, e tudo isso é abominação ao Senhor. Então que todo mundo, irmão, eu, o pastor Kleber, todos os irmãos de Silvíria, vocês do Canoa, dia após dia, possam de fato querer exterminar tudo aquilo que tem roubado o seu coração da presença de Deus. Sejam os ídolos, sejam as imagens de escultura, sejam os vícios que vocês possam ter, sejam tudo que tem roubado o coração de Deus. Decida hoje, de fato, a romper com essas coisas. Entenda que Deus está dizendo que somente fogo pode acabar com isso. Tenha uma posição radical e decida de uma vez acabar com essas coisas que têm roubado a tua paz, têm roubado a tua alegria e têm roubado as promessas de Deus para a sua vida. Essa é a palavra que eu quis trazer ao seu coração e eu oro para que de fato venha transformar a sua vida como tem transformado a minha. Que Deus te abençoe.